e a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Paulo Horácio para que faça a leitura do versículo bíblico. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão. Você vai falar? Quer que fale alguma coisa? Solicito ao vereador Paulo Horácio para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata sintética da sessão anterior. Aos 13 dias do mês de junho do ano de 2016, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal de Araucária, realizou-se a 127ª sessão ordinária da 16ª legislatura. A sessão foi presidida pelo vereador Alex Nogueira e com a presença dos vereadores Pedro Nogueira, Adriana Costa, Roberto Mota, Pedro de Lima, Paulo Horácio, Francisco Cabrini, Josué Kersten, Ismael Padilha e Vanderlei de Oliveira. A ausência justificada do vereador Clodoaldo. Inicialmente, após ser constatado o número regimental de vereadores, o presidente invocou as bênçãos e a proteção de Deus e declarou aberta a sessão. Na sequência, o vereador Pedro Nogueira fez a leitura de um versículo bíblico, e, em seguida, a leitura da ata sintética da sessão anterior, que foi aprovada pela unanimidade dos presentes. A vereadora Adriana Costa fez a leitura dos expedientes recebidos. Na sequência, após a leitura das providências da mesa, não havendo oradores inscritos para uso da tribuna, e nem nada a ser apresentado pelas comissões, o presidente deu início à ordem do dia. Leitura, discussão e votação do respectivo parecer do projeto de lei 27/2016, de autoria do vereador Roberto Mota, aprovado pela unanimidade dos vereadores. Leitura, discussão e votação do respectivo parecer do projeto de resolução 02/2016, iniciativa da Comissão Executiva, aprovados pela unanimidade dos presentes. Findada a ordem do dia e não havendo inscritos para explicação pessoal, o vereador Alex Nogueira, que presidiu os trabalhos, agradeceu a presença de todos, as bênçãos e a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão. Esta é a ata sintética, presidente. Obrigado. Em discussão, a ata que lida. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Paulo Horácio para que faça a leitura dos expedientes recebidos e as providências da mesa. Obrigado, presidente. Ofício CIFAR, Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos do município de Araucária, para a Câmara Municipal. Um ofício pedindo o posicionamento da Câmara em relação ao reajuste do Vale Alimentação. Moção de aplausos, de autoria do vereador Clodoaldo. Ofício 046 do CMDCA, Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, assinado pela Vivian Graboski, presidente. Projeto de Lei 1872, abertura de crédito de R$300 mil, de autoria do prefeito Lisandro. Projeto de Lei 1871, abertura de crédito adicional de R$728.291, da Prefeitura Municipal. Projeto de Lei 1870, com abertura de crédito adicional de R$1.168.638,70. Projeto de Lei 1873, com abertura de crédito adicional de R$8 mil, de autoria do Executivo. Projeto de Lei 1874, sobre transferência de recursos financeiros para a FAV, de autoria do Executivo. Providências na mesa, normais, presidente. Há oradores inscritos? Sim, senhor presidente. Vereador Paulo Horácio e vereador Clodoaldo. Vereador Paulo Horácio, como primeiro inscrito, tem 15 minutos, e o vereador Clodoaldo em seguida. Pedrinho, conversei com o Clodoaldo, ele abriu mão para falar depois,
para a gente... E daí o Paulo vai falar só sobre a emenda, né? E daí depois... inclusive, eu não vou nem falar da tribuna, presidente, vou falar... O senhor quer que fale depois? Você vai falar porque é obrigatório antes da votação. Daí o Clodoaldo fala depois. Não, o senhor pode deixar na hora da ordem do dia, então. Tá, eu faço então só a leitura do parecer e faço... Abro mão, então, falo nas explicações. Indago as comissões permanentes da Casa se tem algo a apresentar. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Horácio. Há duas situações, uma delas vou tratar na ordem do dia, que trata, finalmente, da derradeira emenda à lei orgânica, da qual fizemos parte da comissão. Mas há uma comissão na Casa, que teremos reunião, só estou reiterando o convite, inclusive o vereador presidente, o vereador Roberto, eu, o vereador Vanderlei, vereador Pedro Ferreira de Lima, Alex Nogueira e Francisco Cabrini, e os demais, também estendido aos demais vereadores. Esses vereadores eu encaminhei no gabinete. No dia 23 de junho, às 10 horas, teremos uma reunião de trabalho sobre a comissão que vai tratar da reforma da legislação do CMDCA, do Conselho Tutelar e do Fundo da Infância. Então, a reunião vai ser às 10 horas aqui na Câmara Municipal. A secretária do presidente cedeu já a sala da presidência, que nós vamos já prestar conta de parte do trabalho que já estamos fazendo. Na reunião está convidado o promotor Davi Kerber de Aguiar, convidado o promotor, secretário de Assistência Social do município. Então, só reiterando, dia 23, às 10 horas, na sala da presidência, a reunião da comissão ampliada com representantes do Executivo também, presidente. Muito obrigado, vereador Paulo Horácio. Agora nós vamos entrar na ordem do dia. Antes, porém, esse requerimento, esse ofício 122/2016 do CIFAR, só pediria que é uma lauda praticamente, que a vereadora Adriana Costa fizesse a leitura. E, presidente, só antes da ordem do dia, que o senhor submetesse ao plenário, a gente inverter a ordem do dia. Tá. Tá, obrigado. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esta Casa de Leis. A Câmara Municipal de Araucária, Gabinete da Presidência da Câmara Municipal. Assunto: posicionamento dos vereadores em relação ao reajuste do Vale Alimentação dos servidores públicos de Araucária. Conforme acordado na reunião do dia 19 de maio de 2016 e nos contatos posteriores, vimos através deste solicitar a continuidade do apoio e a indicação dos vereadores em relação à campanha de database dos servidores públicos municipais, mais especificamente o reajuste inflacionário do Vale Alimentação Vale Mais. Como já é de conhecimento, o Vale Alimentação dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Araucária está congelado desde 2012. Hoje, o valor do Vale Alimentação é de R$ 300, e, de acordo com o Diese, se tivesse sido aplicados os reajustes inflacionários, deveria estar valendo R$ 468,88. Tendo em vista o aumento da cesta básica, esse reajuste é importantíssimo para a categoria, que vem acumulando perdas históricas no seu vencimento, principalmente para os servidores que contam com os salários mais baixos. Com o repasse realizado pela Câmara, o aumento tornou-se possível, porém, os servidores levantaram em assembleia o receio de que o dinheiro seja utilizado para outros fins. Por isso, vimos por meio deste ofício solicitar a continuidade da cobrança por parte dos vereadores para que o dinheiro das sobras da Câmara repassados à Prefeitura seja realmente utilizado para o reajuste do Vale Alimentação dos servidores. E pedimos o compromisso de não realizar novos repasses caso o dinheiro não seja utilizado para este fim, como já foi afirmado pelos senhores. Solicitamos também a continuidade da mediação feita pelos vereadores nas negociações com a Prefeitura. Salienta-se que Sindicato e Prefeitura têm reunião marcada para esta quarta, dia 22 de junho, às 16 horas. Observação: pedimos para que este ofício seja lido na sessão da Câmara na data de hoje. Sem mais para o momento, atenciosamente, Sarita Malaguti. Está lido. Nós vamos conversar para daí participar, ou alguns vereadores participarem dessa reunião lá, junto com o Executivo. Eu gostaria só de pedir aos vereadores a votação,
pedido de inversão da pauta para que a gente vote o projeto da emenda à lei orgânica por primeiro. Então, eu coloco em discussão, se os vereadores aceitam, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores aqui presentes. Então, vamos pedir para o vereador Paulo mesmo ler a comissão foi formada, tem o parecer de admissibilidade 01/2016. Ou seja, senhor presidente, independentemente do parecer, a previsão legal na lei orgânica, no regimento, do representante da comissão fazer a defesa da emenda. Eu farei aqui, sem precisar ir ao púlpito, vou fazer a defesa da emenda e a explicação resumida aqui em menos de 10 minutos, 5 minutos, talvez, presidente. É o que trata exatamente... Tá. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou pedir para o vereador Pedro Gilmar Nogueira ler o parecer e daí você faz a tua defesa. Ótimo. Então, faz favor, Pedrinho. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Oi. Eu entendo que, como é uma matéria pacificada, foi assinado por todos os vereadores o projeto de emenda à lei orgânica, tem o parecer favorável. Eu não acho que, com todo respeito ao vereador Paulo Horácio, mas não vejo necessidade de fazer essa defesa porque está pacificada. Se ele for fazer a defesa, eu também peço inscrição para fazer a defesa. Na verdade, não é defesa, vereador. Vai ser 3 minutos só uma explicação técnica. Então, eu gostaria também de fazer uma explicação técnica, senhor presidente. Então, leia, Pedrinho. Parecer de admissibilidade número 001/2016 da Comissão Especial destinada a emitir parecer sobre o projeto da emenda à lei orgânica número 003/2016. Relatório. A totalidade dos vereadores do município de Araucária protocolou proposta de emenda à lei orgânica número 003/2016, lida em plenário no último dia 6 de junho, com a finalidade de restabelecer o número de 11 vereadores para a próxima legislatura. Tal medida visa proporcionar segurança jurídica, deixando clara e definitiva a questão quanto ao número de cadeiras a serem ocupadas na próxima legislatura, que se iniciará em 1º de janeiro de 2017. Por ato do presidente da Casa de Leis, no dia 8 de junho próximo passado, foi instituída a comissão especial destinada a emitir parecer sobre o projeto de emenda à lei orgânica número 003/2016. Ato contínuo. A mesa da Câmara fez publicar a proposta de emenda em comento no Jornal do Estado no dia 8 de junho de 2016, no dia 10 de junho de 2016, no Jornal O Popular do Paraná, e no dia 13 de junho, no Diário Oficial do município de Araucária. Com a devida e legal publicidade, na data de hoje, 13 de junho de 2016, a Comissão Especial definiu sistematicamente pela admissibilidade da proposta da emenda da lei orgânica número 003/2016, por entender que a mesma surgiu todos os trâmites legais e necessários para o devido andamento processual, encontrando-se apta a ser votada nas sessões ordinárias do dia 20 e 27 de junho do corrente ano. É o relatório e o parecer da comissão que abaixo subscreve. Paulo Henrique Arias Horácio, vereador, vereador José de Oliveira Kester e vereador Ismael Antônio Padilha. Discussão, o presente parecer. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores desta casa. Solicito ao vereador Alex Luiz Nogueira que faça a leitura, então,
do projeto de emenda à Lei Orgânica do Município de Araucária, número 03/2016. Projeto de lei emenda à Lei Orgânica do Município de Araucária, número 03/2016. Emenda altera o artigo 9º da Lei Orgânica do Município de Araucária, restabelecendo para 11 o número de vereadores do município de Araucária. Artigo 1º. O artigo 9º da Lei Orgânica do Município de Araucária passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9º. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta por 11 vereadores, em conformidade com a Constituição da República Federativa do Brasil. Em discussão, o primeiro artigo. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Pela ordem, presidente, eu ia, só por uma questão de sugestão, era o que eu ia fazer antes, mas eu me senti um pouco tolhido, apesar de entender que não é uma questão de ninguém aparecer, eu ia sugerir que o presidente, primeiro, duas coisas. Pela comissão, requerer que se convoque uma sessão extraordinária para o dia 30, que o senhor vai fazê-lo depois, e pedir uma votação nominal, uma votação especial para esse projeto de emenda à lei orgânica, que os vereadores declarassem o voto nominalmente, presidente. Tem problema. Obrigado. Faz agora no artigo 2º, na entrada em vigor a lei, ou nesse primeiro mesmo. Vereador Ismael, faça seu voto. Eu quero justificar meu voto, presidente, na seguinte questão. Nós já, no ano Só que é o seguinte, passado... Ismael, gostaria que vocês votassem, porque se todo mundo for justificar, nós vamos demorar. Então, eu gostaria, assim, você é sim ou não, mas é coisa rapidinha, assim. Por favor. Sim. Vereador Paulo Horácio. Sim, senhor presidente. Vereador Cabrini. Sim. Vereador Josué. Sim. Vereador Pedro Ferreira de Lima. Sim, senhor presidente, desde o início sempre votei a favor das 11. Só queria fazer uma reclamação ao presidente, que a emenda que foi feita aqui não colocaram nem meu nome. Eu tive que escrever por extenso aqui, ó. Só essa reclamação, senhor presidente, mas meu voto é sim. Mas o importante é que o senhor vai, o importante é seu voto, mas o seu nome está aqui. Foi um erro, na verdade, que faltou justo o teu nome. Vereador Clodoaldo. Eu repito o meu voto que foi dado no ano passado, eu, o vereador Ismael Padilha, o vereador Pedrinho da Gazeta, que nós votamos pela manutenção de 11 vereadores e repetimos o voto agora pela manutenção de 11. Vereador Pedro Gilmar Nogueira. Sim, senhor presidente. Todos os dias podem contar com o meu apoio, com certeza. 11. Vereador Alex. Sim. Vereadora Adriana Cossi. Sim. Vereador Vanderlei de Oliveira. Sim, senhor presidente. Apenas questionando a questão da data, gostaria de, antes de fazer o voto, o vereador Paulo Horácio comentou ali, em questão da data. Até no dia que conversamos com os senhores promotores lá, foi falado já nessa questão, para que a gente faça algo bem certinho, para que depois nós não temos que ficar votando 2, 3 vezes da maneira que estamos fazendo hoje. Portanto, não se esqueça que o pedido dessa votação vai dar novamente em uma sessão extraordinária. Mas não no período de recesso. Tudo bem, mas é uma extraordinária que acaba sendo novamente uma votação que não justifica fazendo extraordinária. Deixar bem certo isso, para depois não haver questionamento novamente. Então, o senhor vota sim? Sim, né? Já votou. Já votei, senhor presidente. Eu também voto sim, então, por unanimidade, aprovado o projeto de lei que determina que o Poder Legislativo vai ser composto por 11 vereadores. Vereador Alex, por favor, o artigo 2º. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Assinado por todos os vereadores. Então, em discussão, esse segundo artigo. Pela ordem, presidente. Meramente, vereador, agradeço a oportunidade. O período ordinário compreende sessões ordinárias e extraordinárias para tratar de matérias que são discutidas em período ordinário. O nosso problema, no ano passado, foi discutir matéria que deveria ser tratado em período ordinário no recesso. Então, a convocação do recesso
depende de matéria urgente e necessária, pode ser feita pelo prefeito ou em decisão da Câmara. Então, essa foi a discussão. Se votarmos dentro... Por que faço isso dos 10 dias? Pelo um paralelo, uma simetria com a Constituição em relação à emenda à Constituição da República Federativa do Brasil. Por isso que requeiro que seja convocada uma extraordinária para o dia 30 à noite, que ainda é o período ordinário, não é recesso da Câmara, e podemos fazer sessões todos os dias dentro do período ordinário para tratar a matéria de período ordinário. Continua a discussão. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários se manifestem. Então, aprovado em primeira discussão e votação a emenda à lei orgânica número 03/2016, que fixa para a próxima legislatura 11 vereadores no município de Araucária. Então, eu gostaria já de convocar para o dia 30, fica convocado os vereadores em sessão, convocar para o dia 30 de junho, às 19h30, a segunda votação, segunda discussão e votação dessa emenda que tem que ser votada em 2 turnos. Então, fica convocado já, mas os vereadores receberão nos seus gabinetes o comunicado e será publicado também no portal, no SAPL, que é o portal que divulga. Nós temos 2 portais, o de transparência, que são os contratos e tudo que a Câmara executa no seu orçamento. O segundo portal, que poucas câmaras têm, foi criado até na gestão do Pedrinho, que é o SAPL. Tudo que é votado e vai ser votado, vocês entrando no SAPL já tem lá publicado. Nós estamos ainda treinando em algumas coisas, às vezes demora, às vezes, mas a gente já está agora com a nova estrutura da Câmara, em que um jornalista assumiu o processo legislativo como diretor, a gente vai ter condições de dar uma habitualidade correta para que a população e a comunidade já saiba, não precisa ligar aqui na Câmara e dizer, tal projeto vai para votação. Não, entra nesse portal, que seria o portal legislativo da Câmara, que você vai saber de tudo que vai ser divulgado e votado na sessão subsequente. Então, seria essas minhas colocações. Agradecer aqui a presença do doutor Negrão, promotor de justiça de Araucária, e do doutor Davi, que comentava com o doutor Negrão, e já comentei isso com o doutor Davi, que o Ministério Público contribui, muitas vezes, para corrigir erros históricos no município, e a gente agradece até a contribuição de vocês, que às vezes ninguém gosta de ser chamado a atenção ou levar um puxão de orelha, mas se a gente faz as coisas corretas, e a gente está procurando fazer, e corrigir aquilo que pode ser corrigido, eu acho que nós estamos fazendo para o nosso bem mesmo, para que a gente não possa ter dissabores futuros, ou ter que depois tentar consertar algo que não tem como consertar. Então, a gente agradece a presença dos promotores, e, em homenagem a eles, hoje votamos em primeira discussão por unanimidade dos vereadores aqui que compõem essa casa, agradecendo em tempo o vereador Alex Nogueira, que fez uma cirurgia ontem, e que eu liguei para ele, ele falou, não, eu dou uma passada lá, vou participar da sessão, e depois eu retorno para casa. Então, obrigado, Alex, da presença sua aqui. Fez uma cirurgia de hérnia de hiato, né? Então, seria isso, e a gente segue em frente, voltando agora à pauta, e solicitando à vereadora Adriana que faça a leitura e discussão do projeto de lei 27/2016. Projeto de lei número 27/2016, súmula.
dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de placas contra o racismo nas repartições públicas da administração direta e indireta do município de Araucária, conforme especifica. Em discussão, eu gostaria só também de esse projeto aqui em homenagem a um movimento aí que o Jamaica já discutiu. A gente já é importante a gente esclarecer, Jamaica, que esse projeto está desde abril, mas é um projeto que teve aprovação deles e outros projetos que a gente vai colocar em pauta, né, porque esse projeto é interessante, não só em relação à discriminação do negro, mas também a gente sabe que tem discriminação dos poloneses, né? O polonês que às vezes vem na cidade estudar e ele não fala o português, às vezes até por uma questão cultural. Existe uma discriminação muito grande também com os poloneses. Então, o projeto ele assegura que essa placa seja colocada. A placa diz assim: diga não ao racismo, somos todos iguais. Então, essa é a placa que, por lei, tem que ser afixada em todas as repartições, ônibus, escolas, e eu acho que é uma coisa interessante, boa, para o município de Araucária. Então, continua em discussão. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura em segunda discussão e votação do projeto de resolução 02/2016, de iniciativa da Comissão Executiva. Projeto de resolução número 02/2016, súmula altera o artigo 9º da resolução 25, de 16 de maio de 2010, conforme especifica. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores dessa casa. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura do parecer em conjunto 047/2016, da Comissão de Justiça e Redação, e 031/2016, da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto número 047/2016, Comissão de Justiça e Redação, e número 031/2016, Comissão de Finanças e Orçamento. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores aqui da casa. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura do projeto de lei 1869/2016. Hã? Então leia, a Adriana lê, então, fazendo favor. Está aqui que teve problema no Xerox, Edilton, esse aqui, né? É o que o vereador Pedrinho da Gazeta estava procurando há pouco. Súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa vigente no valor de R$ 1.885.194,05 e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado nos termos dos artigos 41, inciso 2, 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 1.885.194,05, conforme especificado nesta lei. Em discussão. Senhor presidente, eu não tenho o projeto aqui e nem o parecer dele. Eu poderia ver? Eu não tenho, não me lembro dessas comissões. Eu também estou procurando aqui. Aqui, ó, tem assinado. Você não. Aqui, ó, tem aqui, ó. Foi o que o Edilton me relatou. É que, na verdade, nós fizemos a ordem do dia. Eu tenho aqui a assinatura, mas tem da última folha aqui, só isso. O Alex só que não apareceu.
E no projeto aqui não tem, ó. Tem, mas não foi colocado na pauta. Segue, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários se manifesta. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Solicito a leitura do artigo 2º. Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar no Orçamento Geral vigente a natureza de despesa no programa de trabalho abaixo especificado. Secretaria Municipal de Educação, Unidade 2, funcional, tipo de alteração total. Rubricação, fonte, descrição, valor, alteração. Vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, 1 milhão. Vencimentos e vantagens fixas, pessoa civil, R$ 506.879,33. Outras despesas variáveis, pessoa civil, R$ 378.314,72. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, sendo contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Solicito a leitura do restante do projeto. Artigo 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nesta lei, serão utilizados os recursos provenientes da apuração parcial do superávit financeiro do exercício 2015. Artigo 4º. Os valores que trata esta lei não serão computados para efeitos do artigo 5º da Lei Municipal número 2.939/2015 e de 14/12/2015. Artigo 5º. Ficam alteradas as leis de diretrizes orçamentárias do exercício de 2016, anexo 1, e plano plurianual, anexo 2, em valores iguais ao desta lei, no órgão, programa e projetos, atividades respectivos, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1, da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 6º. Falta ler o artigo 6º. Discussão. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, sendo contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Solicito a leitura do fim do artigo último. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura do município de Araucária, 6 de junho de 2016. Prefeito municipal. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, sendo contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Então, fica aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei 1868/2016. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura do parecer em conjunto 49 da Comissão de Justiça e 33 da Comissão de Finanças. Parecer em conjunto número 049/2016, Comissão de Justiça e Redação, e número 033/2016, Comissão de Finanças e Orçamento. O relator, vereador Josué. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, sendo contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade dos vereadores desta casa. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura do projeto de lei 1869/2016. Não, obrigado. Projeto de lei número 1869/2016, súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do programa vigente no valor de R$ 200 mil da outras providências. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado nos termos dos artigos 41, inciso 1, 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir crédito adicional suplementar no orçamento geral vigente no valor de R$ 200 mil, conforme especificado nesta lei. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, sendo contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Solicito ao vereador Alex. Qual artigo 2º? Você leu todos? Não, só li o primeiro. Leitura do artigo 2º, 3º, 4º, 5º e 6º.
Artigo 2º, fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar no Orçamento Geral vigente as naturezas de despesa no Programa de Trabalho abaixo especificado. Secretaria Municipal de Assistência Social, descrição, indenizações e restituições, R$200 mil. Artigo 3º, para dar cobertura ao crédito adicional suplementar, previsto nessa lei, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial ou total das seguintes dotações. Secretaria Municipal de Assistência Social, descrição, outros auxílio financeiro, pessoa física, R$200 mil. Artigo 4º, os valores que trata essa lei não serão computados para efeitos do artigo 5º da Lei Municipal número 2.939, de 2015 e de 14/12/2015. Artigo 5º, ficam alteradas as diretrizes orçamentárias no exercício de 2016, anexo 1, do Plano Plurianual, anexo 2, em valores iguais ao desta lei, nos órgãos, programas e projetos atividades respectivos, nos termos do artigo 66, parágrafo 3º, inciso 1 da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 6º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, gostaria de, nesse projeto especial, agradecer às comissões, o vereador Alex, que, como disse, estava de cirurgia, também assinou esse parecer, o vereador Vanderlei. Esse projeto, para vocês terem uma ideia, ele foi protocolado, foi assinado por prefeito no dia 6 de junho. Foi protocolado aqui na Câmara no dia 8. E nós já estamos votando em primeira discussão. Então, praticamente uma semana. Esclarecendo que o projeto entra no protocolo, vai na presidência, a presidência encaminha para o DEPROLE, que é o Departamento Legislativo, que a qual tem agora nosso diretor lá, um jornalista Emerson. O DEPROLE autua o processo, coloca na capa o processo, numera, encaminha para o jurídico. O jurídico dá o parecer. O jurídico deu o parecer, vai para as comissões. E aí que entrou a colaboração dos vereadores na Comissão de Justiça e Redação, de assinar o projeto rapidamente, porque esses projetos são projetos que vêm, que têm data de vencimento, senão o recurso é perdido. Então, a Câmara votou, está votando já em primeira discussão, e colocando, fazendo todo esse trâmite em uma semana. Isso requer você pegar o projeto e ficar, leva numa sala, leva na outra, agiliza aqui, agiliza aqui. Então, esse trabalho que é feito, às escondidas, ninguém vê esse trabalho. Daí muitas pessoas, às vezes, lá fora criticam, sem saber o que está sendo feito aqui. E eu já convidei, vou convidar várias pessoas que tenham interesse, essencialmente os candidatos que são os pré-candidatos, venham aqui na Câmara, saber como é que funciona o trâmite regimental, até para na hora que você for fazer a sua campanha eleitoral, você está sabendo o que está falando. Então, eu estou à disposição aqui, não me diminui em nada passar as informações que eu sei para as pessoas que estão iniciando. Então, fica à disposição. Esse processo, ele, às vezes, quando vem um processo de um projeto polêmico, aí é lógico, não tem como. Mas quando é um processo que os vereadores veem que não tem o que discutir e que ou vota ou perde recurso, então a gente tem que fazer esse tipo de trâmite e correr o mais rápido possível. Então, continua em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, sendo contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores, o projeto de lei 1869/2016, que destina R$200 mil de crédito adicional para a Secretaria Municipal de Assistência Social. Presidente, só uma dúvida. O senhor conversou com a secretária, tudo. Por que essa mudança não foi feita por decreto, será?
porque ela é permitida pela legislação dentro da mesma fonte, da mesma rubrica, fonte 33. Eles chegaram a argumentar, não, por que resolveram fazer Eu o não projeto de lei? perguntei. Porque é um tempo, eles tinham pressa e podia A talvez... única coisa que ela disse é pressa, senão nós vamos perder o recurso. Então, Tá certo. na Então. verdade, eu nem entrei muito em detalhe, né? Tá bom. Mas até na segunda votação, Eu vou tem informar. condições daí de... Tá bom, presidente. Tá? Solicito ao vereador Alex, faça a leitura do parecer 50/2016. Você está com a hernia de ato, não tem problema você ficar falando, né? Não. Não? Estou quase bom já, Valeu. senhor presidente. Então tá bom. Parecer em conjunto número 050/2016, Comissão de Justiça e Redação, relator vereador Josué. Verdade. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, sendo contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade dos vereadores da Casa. Solicito a leitura do primeiro artigo daí, vereador. Lembra todos os artigos? Vamos ler só os artigos, primeiro e segundo, eu leio... Solicito autorização da Câmara dos Vereadores, para que possa ler em bloco. É. O que foi acrescentado aqui foi a qualificação e a jornada de trabalho que não tinha no anterior. Substitutivo geral do projeto de lei número 51/2016. Altera e acresce dispositivos da lei municipal número 2.983, de 1º de junho de 2016, conforme especifica no artigo 1º, 2º, 3º, 4º, artigo 4º, 5º, 6º e o 7º. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, sendo contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Reforço que eu queria pedir destaque ali, presidente, desculpa. Só um destaque para eu... Aprovado com destaque, pedido de destaque do vereador Paulo Horácio. Solicito ao vereador Alex, faça a leitura das indicações. Leitura em bloco das indicações. Indicação número 036, 37, 38 e 39, todas de minha autoria. Vereador Alex Nogueira. Discussão. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, sendo contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Solicito passar a palavra, então, para o vereador Paulo Horácio e para o vereador Clodoaldo. Fazê-lo na consideração final, presidente. Não sei se é quem mais Não, vai já fazer. está no fim. Ah, já está, já? Já encerrou. Não, só fazer o registro que eu ia fazer no início. Foi protocolado aqui na Câmara, e é engraçado porque a gente conhece um pouco da matéria, às vezes serve para umas coisas, não serve para outras. Não, mas vamos lá, tudo certo. E, primeiro, parabenizar a reivindicação antiga da comunidade da zona rural, que é o asfalto de 4,5 km, na continuação ali o asfalto do Campo Redondo. Teve o evento sábado mesmo, com frio e chuva, tinham mais de 150 pessoas presentes, com um pedido antigo da comunidade, parabenizar a administração por conseguir encaminhar essa importante obra aí mesmo em crise, conseguindo encaminhar. Eu gostaria de fazer o registro de um pedido, reitero, importante da reunião dia 23, dos vereadores, se a gente possa participar da reunião aqui com integrantes do Executivo do CMDCA, a respeito da reforma da legislação, mas tem uma matéria que foi protocolada na Câmara dos servidores, dos auxiliares administrativos do município. Uma discussão antiga,
onde se faz necessária uma requalificação da função do cargo do auxiliar administrativo, tendo em vista a extinção do cargo de assistente administrativo no município. E por anos e anos e anos, todos nós, quem já passou pela administração, que foi meu caso, a administração deve muito para os seus auxiliares administrativos, que toda a função, coração da prefeitura, pega os núcleos administrativo-financeiros, são na sua totalidade, que são os NAFs, que são formados por auxiliares administrativos. Então, é preciso fazer um esforço para a requalificação deste cargo, mas para tomar um cuidado muito grande, para não falarmos em reenquadramento e nem transposição de cargo. Então, o pedido formulado por parte, na verdade, tem um abaixo-assinado, grande parte dos auxiliares assinaram, acho que, se bobear, acho que quase todo mundo assinou o pedido. Eu, como sugestão, eu espero que aguarde uma resposta da Procuradoria do município. Essa resposta é sempre sim ou não. Em ambos os casos tem que ter uma motivação. Sim por isso, não por aquilo. E, independentemente, eu acho que essa comissão de auxiliares deveriam, em paralelo, visto que é uma matéria que nós não estamos falando de um acordo coletivo, aqui uma discussão do sindicato, e sim dos servidores, buscarem contratar um parecer jurídico externo para contrapor ou para sua defesa no que a PGM venha a definir sobre o tema. E outro assunto, mas eu parabenizo a iniciativa aí dos auxiliares. E defendo, como já falei para vários que conversei, a gente tem que tomar um cuidado para não politizar o tema e não ficar parecendo que é bandeira política recente de A, B ou C. O importante é cuidar da carreira e do serviço público. A outra situação, eu já fiz o pedido verbal na sessão, 2 sessões, e faço de novo, que a Câmara Municipal, independentemente do valor, que a Câmara Municipal providencie, vê meios jurídicos para fazer a devolução do dinheiro que está retido do fundo criado por nós, que reteve valores substanciais aí, orçamentários, que hoje deve ser mais de 4 milhões, que faça o estudo urgente para devolução para o Executivo, porque não vemos que vai ter espaço para a construção de prédio administrativo, e muito menos reforma ou ampliação. Então, é um dinheiro que não justifica a Câmara ficar retendo. Então, sugiro que conversa paralela até com o sindicato, com essa pauta do sindicato, mas que a Câmara cuide de fazer esse levantamento para fazer a devolução na sua totalidade desses dinheiros do fundo. Obrigado, senhor presidente. Pode virar política. Com a palavra, vereador Clodoaldo, já que o senhor estava inscrito também, vereador, já desde o início, Brites, e obrigado pela tua contribuição. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, sinta a plateia. Primeiramente, eu quero parabenizar a vereadora Adriana Cossi, evidentemente o PTN, vice-presidente do PTN, Pedrinho Nogueira, que se ausentou da sessão, mas ontem eu participei do lançamento da candidatura à majoritária da vereadora Adriana Cossi, e nós podemos observar a grande mobilização e o grande apoio que a sua pré-candidatura mostrou ao termos a Câmara Municipal ontem, um domingo à tarde, às 3h da tarde, lotada, não tinha poltronas disponíveis, enfim, foi um evento político bastante significativo e demonstrou o apoio e a força da sua pré-candidatura. Também o posicionamento que a nossa colega vereadora apresentou em relação às mudanças, aquilo que Araucária almeja,
Então, eu parabenizo o PTN, em nome da presidente, estendo a todos os pré-candidatos a vereadores que estiveram presentes aqui. Quero abordar também a questão do Vale Alimentação, e tem coisas que muitas vezes não acontecem ou a situação demora por falta de uma decisão política e administrativa mais firme. O vereador Ismael Padilha, nós sempre comentávamos, né? Eu lembro que sempre o vereador Ismael Padilha falava, e nós, até na gestão passada, de que muitas vezes o prefeito não tem culpa da falta de agilidade ou de determinação, de empenho de secretários, e muitas vezes, e na maioria das vezes, a culpa acaba em cima do prefeito. Eu participei de uma das reuniões, eu acredito que fazem uns 15, 20 dias, mais ou menos, não lembro bem, lá no anfiteatro da prefeitura, com o pessoal do sindicato, sobre essa questão do Vale Alimentação. Estavam presentes na reunião o secretário de Finanças, o Dr. Sidney, que é evidente que deveria estar lá, pois é o secretário de Finanças, a secretária de Planejamento, que deveria estar lá, mas não estava o secretário de Gestão de Pessoas, Gestão de Pessoal, e nem o secretário de Governo, que representa o prefeito. Estava lá o secretário de Comunicação Social. E até teve em determinado momento que eu até questionei o secretário de Comunicação, respeito ele como secretário de Comunicação, mas ele estava querendo, o vereador Ismael Padilha, dar palpites e opiniões jurídicas de questões que ele não tem conhecimento. E argumentando, era o que mais argumentava. Então, eu tenho certeza que o prefeito não indicou ele para ir na reunião. E dá no que dá. Porque naquela reunião, eu lembro muito bem que a condição que, inclusive o secretário de Comunicação defendeu muito, era de que a Câmara deveria encaminhar os recursos para a Prefeitura, que imediatamente se daria, né, o trâmite o mais rápido possível para que se viabilizasse, né, a implantação. Tem que fazer uma licitação para contratar a empresa para provar a alimentação. Os recursos foram mandados pela Câmara, o presidente da Câmara encaminhou, no dia 9. No dia 9, hoje nós estamos no dia 20. No dia 20 ou 21. E se pergunta agora, até eu escutei que vai ter uma outra reunião, mas deve estar parado esse procedimento em alguma gaveta lá na Prefeitura. Provavelmente em alguma gaveta lá da Procuradoria Jurídica. Sendo que é um tema de extrema relevância que atinge milhares de 4, 5 mil funcionários públicos, que todos nós sabemos que não estamos fazendo aqui, vereador Ismael, politizando a situação, mas que é extremamente importante, não é um assunto, um tema que dá para esperar mais uma semana, mais uma e mais uma. Então, a Procuradoria do município deveria pegar aquele processo e resolver, ou dá ou não dá. Porque reuniões e mais reuniões,
E passa um mês, passa 2, passa 3, daqui a pouco nós estamos no final de junho, praticamente. Aí, se a Procuradoria Jurídica tirar da gaveta e resolver dar o parecer, já está no final do mês de junho. Aí se inicia um procedimento licitatório. São 3 meses. Julho, agosto e setembro. Aí só no final do mês de outubro é que os servidores vão receber o reajuste. E o dinheiro está lá parado. Não é por falta de recursos. O dinheiro está lá. Foi mandado para esta finalidade. Então eu peço que a gente já nem sabe mais para quem pedir. Não é? Fica o secretário de comunicação, Josué, Ismael, eu tenho certeza que se o prefeito soubesse lá, o comportamento dele tinha mandado ele pegar o boné dele, o gorro, e mandado ele para casa. Então eu peço que os vereadores, o presidente da Câmara, né, o presidente da Câmara tem que chegar para o procurador do município que trabalhe, dê o parecer sim ou não, mas que pare com essa folia de desculpa, de joga para lá e joga para cá. Porque isso é brincadeira, pô. Ninguém é bobo. Ninguém é bobo. E estão brincando com coisa séria. Porque tem servidor público na Secretaria de Obras, em outras secretarias, que ganha 1.500, 1.800 e que o aumento do Vale Alimentação vai ajudá-los em muito. R$900. Então, e não é culpa nossa, Ismael. Eu tenho certeza, eu até não estou, vamos dizer que eu estou defendendo o prefeito, mas não é isso. Nós sabemos que o prefeito está enfrentando dificuldades, inclusive problemas de saúde, e aqueles que estão lá para resolver o problema, Cabrini, sentam em cima e tratam um projeto desse, um assunto desse, como se fosse um assunto banal. Então é brincadeira, né? Outro assunto que eu queria abordar rapidamente, nem só de coisas ruins, vereadora Adriana Cosse, e não podemos só dar notícias ruins. Eu estive no antigo orfanato. Fui lá convidado pelo pastor Irineu, que é o presidente, Irineu Rodrigues, que ele é presidente estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular. E cheguei lá, Ismael, você que é coxa branca, eu pensava, eu lembrava daquele espaço, que estava um espaço bastante feio assim por fora e tudo. Triste, na verdade é triste. Daí eu cheguei lá e digo, mas o que o pastor Irineu aqui? Daí eu entrei lá, fiquei sabendo que aquele espaço era da Igreja Quadrangular e tinha sido cedido há anos para um casal que depois virou orfanato e que não estavam agindo e trabalhando da forma correta, e a Igreja Quadrangular recuperou aquele espaço e implantou um projeto lá que é uma maravilha. É uma maravilha. É o Centro Educacional Araucária. Escolinha de futebol. Encontrei lá o Jairo, goleiro do Curitiba, do Corinthians, do Fluminense, do Náutico, da seleção brasileira, do Fluminense, começou no Fluminense. Uma pessoa correta, ele dá aula na escolinha terça e quinta-feira. Escola de informática, estão implantando o escoteiro, um projeto escoteiro mirim, escoteiro da Quadrangular. Vão implantar lá, já está em fase de
preparo lá, musicalização, curso para grupos pequenos, curso de informática, alfabetização através da Bíblia, curso para famílias. Mas, olha, eu só não vou dizer que os banheiros são iguais a de um shopping, que eu estaria exagerando, mas, olha, um capricho. Então, até eu apresentei uma moção de aplausos ao pastor Irineu por este brilhante trabalho. É um exemplo que deve ser seguido, né, por o poder público, por várias entidades aí, né, que estão colaborando, porque essas crianças que estão lá, com certeza, não vão para o mau caminho. Quem não gosta disso aqui, doutor Josué, são os que vendem droga, porque diminui a clientela deles. Então, o poder público tem que investir bastante na prevenção ao uso de drogas e tantas coisas, porque só ir lá na repressão não resolve. Para acabar com ou diminuir o lucro dos traficantes, é trabalhar na repressão. Aí, por exemplo, se fizesse isso lá em Minas Gerais, onde o senador Zezé Perrella prenderam o helicóptero dele, Cabrini, com 450 quilos de cocaína pura. Sabe quem que foi para a cadeia, vereadora Adriana Costa? O coitado do piloto. O piloto foi para a cadeia. O Zezé Perrella não sabia de nada. Ele contratou aquele Cacai, que é um dos advogados mais caros do Brasil, aquele cabeludo, né, porque aquele ninguém fica na cadeia. Contratou ele, é liberdade certa. E diz que o Zezé Perrella desfila lá em Belo Horizonte e bate no peito. Nunca provaram nada contra mim. E com os carrões dele lá, e ó, bam, bam, bam lá em Belo Horizonte. E coitado do piloto, está lá na cadeia mofando, né? Então, esses projetos aqui, se fossem expandidos, se fossem disseminados por toda a sociedade, seria um baque no negócio do tráfico de drogas, né? Porque quem... Eu não fiz ainda porque eu nunca fui prefeito, mas se Deus quiser, um dia eu vou ser prefeito e vou fazer, né? Vereador não tem o poder de fazer. Vereador não tem o poder de fazer. Nós podemos até apresentar uma indicação. Quando o prefeito anterior era prefeito, foi sugerido para ele, nada. Inclusive, naquele tempo, a prefeitura estava com o caixa desse tamanho, assim, porque o ISS, arrecadado com as obras da Petrobras, numa média anual de em torno de 160 milhões de reais, aliás, nos 4 anos, 160 milhões de reais. Nos 4 anos da gestão anterior, o prefeito arrecadou 360 milhões de reais. Arrecadou mais que o dobro. E não tomou nenhuma providência. Então, nós vamos caminhar para isso. Eu tenho certeza, a vereadora Adriana Costa, que saiu, se ela for prefeita, você não vai implantar isso aí? Vai implantar. Se qualquer um de nós aqui for prefeito, nós vamos implantar. Agora, para a tristeza dos donos do tráfico. Então, vou parabenizar mais uma vez o pastor Irineu, pela iniciativa. Sexta-feira vai ter o lançamento da pré-candidatura do Dr. Gustavo Butkowski, do PTB. Ele vai mandar convite, inclusive, para todos os vereadores. Hoje eu encontrei ele, ele me convidou. Pessoa também de um caráter ilibado. E vamos fazer com que os bons exemplos também sejam seguidos. E para encerrar, presidente,
vamos, até vou fazer uma promessa. Olha, se esse projeto sair da PGM, Jair, hoje é segunda, sair até quarta ou quinta, vamos fazer uma caravana e vamos para Aparecida? Vamos a Aparecida, né? Ismael, fale com o prefeito lá para ele dar uma pegada no procurador. Ismael. Bom, não, como diz o Clodoaldo, não só de coisa ruim vive a nossa cidade. Quando o Clodoaldo falou do projeto aí do pastor Irineu e a senhora lá atrás questionou por que a prefeitura não faz, recebemos hoje aí, como expediente recebido, a autorização para que já o prefeito mande recurso para a FAV, que é uma entidade aí que também ajuda na recuperação de dependente químico. Então, também dentro das possibilidades, a administração também está contribuindo para garantir também aí que... O valor do convênio é 600 mil. 600 mil reais. Então, é um repasse que nós estamos autorizando a prefeitura a fazer para que a gente ajude também essas pessoas que são dependentes químicos para a recuperação. Também ontem tivemos, presidente, sábado, tivemos também uma reivindicação antiga, o senhor também como representante da área rural, uma autorização, uma assinatura de contrato autorizando a empresa começar a obra de 4,5 km, onde liga o Campo Redondo até a estrada do Lagoa Grande, uma reivindicação antiga. Também tivemos lá no sábado, com tempo chuvoso, mais de 150 pessoas presentes. Então, a gente também tem as dificuldades, tem todos os trâmites que a comunidade fica realmente revoltada, mas tem também coisas boas que acontecem dentro do nosso município. Outra questão é, quando nós votamos hoje aqui, estava presente o doutor Negrão, o doutor Davi, a questão de 11 vereadores, isso já desde o ano passado, quando foi feita em primeira votação, até o Pedro da Gazeta questionou porque o nome dele não estava colocado lá como os vereadores inscritos. Já desde o ano passado, eu, o vereador Clodoaldo, o vereador Pedrinho, já na primeira votação nós fomos contra, aí deu tudo o que deu, a comunidade foi acionada, revoltada pela atitude da Câmara por ter aprovado 15 vereadores e hoje restabelecendo o número de 11 vereadores. Também soubemos que vários partidos políticos fizeram requerimento junto ao promotor para que se viesse 15, que fosse votado para 15 vereadores. Então, essas pessoas, Clodoaldo, quando você fala do evento que teve ontem da vereadora Adriana Costa, lançamento da pré-candidatura a prefeito, do teu lançamento da pré-candidatura a prefeita, do doutor Gustavo que vai ter aí, a gente também, como você está me cobrando, né, pela afinidade, pela proximidade que a gente tem do prefeito em cobrar do procurador-geral essa situação do Vale Alimentação, nós também gostaríamos que essas pessoas, não só como você está se comprometendo em fazer, porque é um absurdo, pessoas que são aí pré-candidato a prefeito, ir lá na justiça brigar para que se faça o aumento de 15 vereadores. Então, eu acho que não estão pensando numa cidade, estão pensando em eleger vereadores do seu partido. Dificuldade todos vão ter de sair à rua, convencer o voto, mas eu acho que nós, como políticos, aí, representantes da comunidade, estamos sujeitos a ser vaiados, ser criticados, ser cobrados, que é um direito da comunidade nos cobrar. Mas a gente também tem que ter a consciência de que nossa cidade está passando por dificuldade, como toda a nação está passando por dificuldade, mas nós, como representantes do povo, temos que dar o nosso parecer, ser transparente da nossa opinião e não ter a preocupação de ser aplaudido, de ser vaiado, e sim trabalhar só para o bem da nossa cidade, com cada um contribuindo dentro das suas possibilidades. Obrigado, presidente. Antes de terminar, eu gostaria de agradecer a Rafaela Bojan, o André Lara de Souza, a Silmara Bis de Lima, e a Sheila Beatriz Markiniewicz. Eles estiveram aqui com os vereadores, encaminharam uma reivindicação que eles entendem que
mesmo que o prefeito tivesse intenção de fazê-lo já nos próximos dias, não teria condições, em razão daquilo que já está mais do que dito, né, do percentual da folha, mas eles trouxeram aqui para os vereadores uma situação, primeiro que foram bem organizados, pegaram a assinatura e a matrícula funcional de todos os auxiliares administrativos e vieram, explicaram, e nós sabemos que é justa a reivindicação, porque na época do plano de cargos e salários e vencimento, né, o famoso PCCV, algumas categorias ficaram, na verdade, prejudicadas, e eu acredito que esse tipo de discussão é importante que se mantenha uma discussão permanente para que se possa, numa situação que tenha condições de fazer, que se possa daí colocar uma proposta e refazer, primeiro, o perfil profissográfico, que é minúsculo, e tentar fazer com que aquilo que realmente hoje os auxiliares administrativos prestam de serviço sejam remunerados por esse serviço. Então, algumas categorias na prefeitura, que eu acredito com umas 4, saíram em desvantagem, mas eu acredito que os auxiliares é a categoria que mais ficou em desvantagem. Então, eu acredito que esse tipo de reivindicação aqui tem o nosso apoio. Explicamos também que é uma matéria exclusiva à competência do Executivo para que encaminhe para cá fazer esses ajustes ou para o próximo ano, talvez no orçamento desse ano, incluir valores, ou pelo menos abrir uma rubrica orçamentária com valor lá de R$ 2, R$ 3, que você abrindo a rubrica orçamentária, depois você suplementa com o valor necessário para fazer a correção e a recomposição que eles necessitam. Então, gostaria também de agradecer o Cifar, que encaminhou os documentos para nós. Eu acredito assim, a prefeitura tem que dar uma posição, né, ou sim ou não, e resolver essa situação para que a gente possa caminhar rapidamente no sentido de, se for feito realmente, o que é necessário? Nova licitação, projetos que venham para cá, a gente está à disposição. Então, na semana agora, nós vamos nomear uma comissão de vereadores, se o Cifar tiver interesse, da gente acompanhar essa reunião lá na prefeitura. Então, com as bênçãos e a proteção de Deus, agradecendo a presença do vereador Alceu Valério, do ex-vereador que estava aí no plenário, a gente gostaria de invocar as bênçãos e a proteção de Deus e declarar encerrada a presente sessão.